Boa tarde, meu povo, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, porque está começando mais um programa Ressoar e eu já vou te adiantar, hoje está recheado de histórias incríveis e inspiradoras. Confere só o que é que vem por aí. No programa de hoje você vai ver como cuidar do planeta pode ser um gesto de amor. O Instituto Ressoar promoveu uma ação de plantio de árvores que transformou o espaço e também os corações de quem participou. E você vai ver também. No Conexão Social, Eunice Silva recebe Elias Torres, o cabeleireiro dos famosos, hein? No Giro de Notícias de hoje, você vai conferir uma ação especial dedicada à saúde da mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama. Então não sai daí não, porque o programa Ressoar tá bom demais e já começou. Agora você confere mais uma edição do Ressoar Solidário. É uma iniciativa que mostra como pequenas ações podem gerar grandes transformações. O Instituto Ressoar reuniu voluntários numa linda ação de plantio de árvores em defesa do meio ambiente. Olha só. Desde 2005, o Ressoar Solidário tem mostrado que quando as pessoas se unem por um propósito, grandes transformações acontecem. Um evento que mobiliza voluntários de todo o Brasil para colocar a mão na massa, doar tempo, energia e amor. Tudo em benefício de quem mais precisa. E este ano, o tema foi Plantar Futuro e Espalhar Vida. A ação aconteceu em diversas regiões do país. E em São Paulo, o cenário escolhido foi o Parque Linear Córrego do Bispo, um lugar que recebeu mais de 100 novas mudas de árvores, numa manhã cheia de alegria, união e esperança. O Ressoar Solidário ele é uma união de voluntariado que a gente traz para dentro da Record. Então a gente começa com os nossos colaboradores e se estende para a comunidade. E esse ano a gente escolheu a ação Plantio de Árvores. A gente deu um nome, Plante uma Árvore, Plante um Futuro. Então a gente quer deixar o nosso legado e foi escolhido exatamente aqui o Parque Linear Córrego do Bispo, porque é um parque que ele está expandindo, ele está crescendo, ele é razoavelmente novo e a gente queria deixar aqui nessa comunidade o nosso legado. Então hoje está aqui colaboradores da Record, parceiros, pessoas que abriram as portas para a gente. Tivemos uma parceria muito bacana aqui no parque com a Prefeitura de São Paulo. Então para nós é uma alegria, né? Uma satisfação muito grande fazer parte de um momento como esse e deixar aqui o nosso legado contribuindo com o nosso meio ambiente, com o futuro. Colaboradores da Record TV levaram suas famílias e viveram um momento de conscientização ambiental e conexão com a natureza. Uma experiência de troca, carinho e muita energia positiva. Está sendo muito interessante eu podendo mostrar esse exemplo para eles de que a gente precisa cuidar do planeta, que a gente explora bastante e agora a gente tem a condição de poder devolver. É muito importante valorizar a qualidade do ar, também as árvores que deixam os lugares mais belos, e também acaba sendo abrigo de muitos animais e tudo mais. Está sendo uma experiência incrível com a minha família, poder proporcionar isso para eles e também viver essa experiência. É engrandecedor, né? Primeiro, como eu costumo dizer, nós somos invasores e o ser humano ele só aprende na dor, né? Nós respiramos o ar e eu deixo uma pergunta e uma reflexão. Você já recebeu algum boleto pelo ar que você respira? Então, nós precisamos reflorestar, precisamos plantar, precisamos reduzir as emissões e fazer com que todos nós possamos fazer o melhor para o planeta. E para isso depende de cada um, de colocar as mãos na terra, né, de pisar nesse solo maravilhoso e de plantar todas as espécies que fazem parte do nosso ecossistema e do nosso bioma. A ação contou com o apoio de empresas parceiras que ajudaram a tornar o evento ainda mais especial. A Prisla Transportes foi responsável pelo transporte dos voluntários, levando todo mundo com conforto e segurança. E a New Vision, que cedeu o gerador que garantiu a estrutura do evento. E a Star Center, XBIS, Caption e IT Universe entraram juntas, vestindo literalmente a camisa do Instituto Ressoar, fornecendo as camisetas oficiais da ação.
Eu acho que o trabalho do Instituto Ressoar é muito importante para a comunidade, né? Esse local que a gente está aqui é um local que é rodeado por comunidades carentes e eu acho que é super importante ter esse local de lazer e a gente sempre que pode está apoiando o Instituto Ressoar nessas iniciativas, são muito importantes para a sociedade. E a saúde de todos foi garantida pela equipe da Medforte, Emergências Médicas, que esteve presente com uma ambulância moderna e totalmente equipada, preparada para atuar com agilidade e eficiência em qualquer ocorrência durante o evento. Para a gente é gratificante, né? A gente tá eu e a outra moça também. E a gente tem que fazer parte, né, desse movimento. Aliás, todo mundo deveria, né, um pouquinho de cada. Eu acho que seria muito melhor para todos, né? O evento contou ainda com a presença do superintendente da Record TV, que abriu a ação reforçando a importância de cada iniciativa como essa para o futuro do nosso planeta. Com essa cara de alegria, de entusiasmo, é algo diferente, né? Tudo aquilo que é diferente empolga, emociona e motiva. Eu não lembro de ter plantado uma árvore dessa forma, de uma forma que tem uma técnica, que tem um aprendizado, que tem uma seriedade para a gente, daqui a alguns anos, né, ver uma árvore aqui contribuindo para uma melhoria do ar, melhoria da fauna, da flora. Então, isso é importante para nós, seres humanos, termos essa experiência com a natureza, com o nosso próximo. E isso nos enriquece esse planeta que nós vivemos, que é maravilhoso. Então, estar aqui pela Record, representando o nosso CEO, é uma honra, é um prazer, e ter todo esse voluntariado aqui, né, sujando as mãos, ainda que com luvas, mas para fazer aquilo que é digno e para fazer aquilo que é merecido. As imagens aéreas, cedidas pela equipe da Universo Drone, registraram do alto esse cenário incrível, mostrando o verde se espalhando, os voluntários em ação e toda a beleza dessa corrente do bem. Nós acreditamos, né, que as empresas têm o dever, né, de contribuir com as ações que geram impacto positivo. As iniciativas voltadas para o meio ambiente e a comunidade refletem o nosso compromisso com um futuro sustentável e mais responsável. Toda a parte técnica do plantio foi acompanhada pelo grupo Pedra 90, um coletivo de voluntários especializados em reflorestamento urbano. Uma ação como essa, com esse espírito altruísta, livre de política, de ego, é uma ação que vem de coração de pessoas, né, com um espírito totalmente desprendido de vaidades, e a gente acredita que isso vai alavancar outras iniciativas voltadas para a comunidade, voltadas para o bairro, e que isso se reverbere para um país tão carente de ações, de iniciativas ecológicas, né? Então a gente pensa que são iniciativas como essa que mobilizam pessoas com esse espírito que nos vai fazer evoluir o planeta. E sem o apoio da equipe da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, que doou as mudas, organizou o transporte e garantiu todo o suporte para que o plantio fosse feito da melhor maneira, nada disso teria acontecido. Tudo que você vem a somar ao parque, a uma área pública, a Secretaria do Verde, junto com o prefeito Ricardo Nunes, o secretário, é muito bom para a coletividade toda, né? Então, quanto mais eventos a gente tiver desse tipo de plantio, de gente do bem, é importante para o parque. É muito importante esse tipo de projeto, né? Essas ações, porque elas levam benefício a toda a comunidade, despertam no ser humano a vontade de estar sempre na natureza, de trazer o bem, fazer o bem. E tanto a fauna como a flora, elas fazem parte do nosso sistema. A gente precisa desse espaço para a gente poder cultuar, para a gente poder memorizar, para a gente poder, de uma forma real, estar sempre vibrando com a natureza. É muito importante. A região é bem carente, a gente fica feliz aqui, principalmente com o Instituto Ressoar, ter escolhido o Parque do Bispo aqui para estar plantando hoje 200 mudas conosco. Aqui a importância daqui do plantio que vocês fizeram hoje, daqui 2 anos vocês vão ver a diferença, a importância da vida, a importância também do ar, a mudança do ar daqui 2 anos, daqui 1 ano. E eu quero agradecer imensamente a toda a equipe e a toda a diretoria do Instituto Ressoar por ter escolhido o Parque do Bispo. E quem também esteve lá foi o seu Hélio, conhecido como plantador de árvores. Um exemplo de amor à natureza e fonte de inspiração para essa e muitas outras ações pelo Brasil.
Vocês, mais uma vez, estão tornando possível aquilo que era impossível. Plantar árvores, dentre outras coisas. Então eu agradeço aí a presença de vocês. Eu me sinto bem. Na realidade, quando eu comecei lá, há mais de 20 anos atrás, onde a turma ainda pensava que árvore era sujeira, hoje nós estamos sujando o mundo já com árvore. Então a árvore não é sujeira. Árvores são amigas, são fraternas, são generosas. Um dia o homem vai entender essa linguagem das árvores. As árvores têm muito para ensinar para nós. Eu me sinto abençoado por Deus, pelo Senhor, de ter me dado essa missão, ter me agraciado com essa missão de plantar as árvores e, fundamentalmente, de atrair novas pessoas, né? Novos parceiros para essa. Isso aqui é uma missão, isso é jornada. E eu fico muito feliz quando mais e mais e mais pessoas de todas as idades. Isso aqui é transversal, todas as idades, todas as classes sociais que aproveitam disso daqui. E é uma provação que o homem deixou um pouco o amor do lado e está aprendendo na dor agora. Mas o amor existe. E o amor está aqui agora, está presente aqui, em cada um de nós. Ele está aqui. Então nós temos que fazer e deixar um legado. A emissora de vocês vão deixar um legado. Um legado, a emissora de vocês. Daqui 100, 200 anos, vocês vão ter deixado um legado espetacular. E essa corrente do bem se espalhou por todo o Brasil. Teve plantio também no Rio de Janeiro. A ação aconteceu no Posto 11, na Praia do Recreio. É um projeto que não só traz beleza para o lugar, mas traz uma importância para a conscientização e preservação do meio ambiente. É importante, assim, é uma coisa que motiva, porque a gente fala não só de ações com relação a uma doação, mas a gente também está fazendo algo que vai impactar no meio ambiente, algo que vai se perpetuar. Então a gente está botando aqui uma mudinha, está plantando e a longa data a gente vai ver gerações vendo essas plantinhas que foram feitas pela equipe, pelos colaboradores, por todo mundo que está aqui participando e um sentimento assim de carinho com a sociedade. Os colaboradores da Record Interior São Paulo abraçaram essa missão no Ressoar Solidário 2025, em um dia repleto de propósito, união e cuidado com o meio ambiente. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, estava sabendo hoje. Aprendeu? É muito importante a gente plantar, né? Vai plantar mais? Sim. Em Brasília, o local escolhido foi o Jardim Ingá. Foram plantadas 50 mudas com a ajuda de 30 voluntários. Que nós estamos plantando no futuro. Toda e qualquer empresa tem uma função social e nós temos agora hoje uma função ecológica de plantar para as novas gerações. Acabei de plantar um ipê aqui. É uma ação muito interessante entre a Record e a Prefeitura, porque nós inclusive hoje juntamos uma multidão aqui para nos ajudar nesse evento social no dia de hoje, que é o Ressoar Solidário. Diga-se de passagem, o Record TV nas cidades começou através do Record Solidário. Nós plantávamos árvores, pintávamos muros, pintávamos escolas. E hoje, no dia de hoje, nós resolvemos plantar árvores, que é plantar o futuro e ajudar as próximas gerações. No Rio Grande do Sul, o plantio foi dentro da Record Guaíba, com música para o povo gaúcho. Alguns com seu chimarrão em uma mão e na outra, marcas de terra que irão florescer e crescer. No primeiro momento, a gente até pensou em fazer esse plantio fora da emissora aqui, né? A gente até fez, né, com a prefeitura, a gente plantou, então, 30 árvores numa pracinha, mas a gente pensou assim, como a gente tem um espaço muito grande, a gente pensou, vamos fazer árvores frutíferas para depois os colaboradores também poderem aproveitar, né? Porque uma pitanga, uma bergamota, depois na hora do intervalo, pegar uma bergamota e comer aqui no sol, olhando o Guaíba, acho que ia ser bem legal, né? Então essa foi a nossa ideia, de trazer esse projeto Ressoar para dentro da emissora. Na Bahia, a ação aconteceu em Salvador, na Avenida Anita Garibaldi. Crianças e adultos participaram, reforçando o compromisso com o meio ambiente e a qualidade de vida urbana. A primeira vez que eu planto uma árvore e a nossa conexão com a natureza é impressionante. E a gente saber que a gente está, de fato, ajudando a movimentar o ecossistema. E toda vez que eu passar aqui, eu vou dizer, minha árvore ali. É uma experiência muito boa. Primeira vez que você vai plantar uma árvore, é isso? No meio da rua, sim. Olha, e qual a sensação? É bem legal. Cada muda plantada representa um novo começo, uma promessa de futuro
e um gesto de amor pelo planeta. O Ressoar Solidário mostra que quando a gente planta junto, a vida floresce. Obrigado a todos que participaram. Ressoar Solidário 2025. Plante futuro. Espalhe vida. Que ação bacana, não é? Fazendo a nossa parte, a gente constrói um futuro melhor. E agora é hora de um bate-papo pra lá de bom no nosso Conexão Social. Ionice Silva recebe Elias Torres numa conversa sobre beleza, autoestima e empreendedorismo. Então, vem com a gente que tá bom demais, hein? Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social, um espaço de encontros, propósitos e histórias que inspiram. Hoje vamos falar sobre superação, empreendedorismo e como um sonho pode se tornar um movimento quando é guiado por visão, fé e coragem. O nosso convidado começou a cortar cabelo aos 13 anos, enfrentou dificuldades, dívidas e recomeços, mas transformou o caos em oportunidade e o ofício de barbeiro em um verdadeiro universo de experiência, luxo e propósito. Hoje ele é um dos grandes nomes do empreendedorismo nacional, fundador do maior ecossistema de barbearias de luxo do Brasil, presente em Minas Gerais, São Paulo e também formando profissionais e inspirando vidas. Mais do que uma barbearia, ele redefiniu o significado de autocuidado masculino, criando um conceito: o homem que se cuida, se conhece e se respeita. E é claro que eu estou falando de Elias Torres, o criador do grupo Senhor Elias, ou Seu Elias, Seu né? Elias, isso Seja mesmo. muito bem-vindo. Obrigado, que honra Eunice. te receber. Que prazer estar aqui, uma honra poder compartilhar. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente fica feliz de te receber e eu te admiro demais. Eu acredito que todos que nos assistem aqui nessa tarde conhecem um pouco da sua história e hoje você vai poder compartilhar muito mais. A gente quer saber como é que tudo começou. Eu falei um pouquinho aqui, mas não era desse jeito no início, Não né? mesmo. Nada começa tão grande, né, Elias? Eu costumo dizer que do zero nasce a grandeza, né? Eu comecei do zero, assim como todo empreendedor brasileiro, né? Eu venho de uma família muito simples, meu pai, motorista de ônibus a vida inteira, minha mãe do lar, e meus irmãos eram barbeiros, né? E eu cresci vendo aquilo, né? Eu vou assumir uma coisa, né? Influência da família, vou assumir uma coisa que eu nunca gostei de ir para a escola convencional. Quando dava horário de ir para a escola, eu me dava aquela, sabe, ai meu Deus, eu estudei, né? Terminei os estudos e tal, mas não era o que eu mais gostava, né? Do estudo convencional. E aí eu via meus irmãos, cortavam um cabelinho, chegava em casa com dinheiro e tal. Um trabalhava com oficina mecânica e o outro trabalhava com barbearia. Aí é o seguinte, o que trabalha com barbearia sempre chegava com um dinheirinho e tal, e o trabalhava na oficina mecânica, chegava sempre reclamando, minha unha tá cheia de graxa, tô todo sujo, tô ganhando pouco, tô cansado demais e tal. E eu via que o outro chegava todo feliz, né? Eu falava, poxa, tinha 11, 12 anos, né? E aí eu olhava pros dois e falava, cara, eu quero ser barbeiro, eu quero ser igual meu irmão, né? É o Edmar, é uma referência pra mim até hoje. E aí eu fui vendo aquilo, sabe? Fui naquele ambiente, assim. E meu pai tinha um amigo também, que ele levava a gente pra cortar cabelo, é o Getúlio. E a gente admirava o Getúlio, porque ele tinha um carro bom, sabe? O profissional da beleza, o cabeleireiro, o barbeiro, ele sempre teve uma condição legal. Sim. Né? A gente... Por mínimo que um barbeiro ganha hoje no Brasil, ele ganha 3, 4, 5 mil, 10 mil. Eu tenho profissionais que trabalham comigo, ganham 25 mil por mês, 30 mil por mês.
É uma boa renda, né? Se comparar a renda do brasileiro, né? Uma renda muito legal. Não tá ganhando isso, Exatamente. E às vezes teve que estudar muitos anos, né? Sim. Então, assim, eu sempre olhei com bons olhos para a profissão, né? E aí, aos 13 anos, meu pai falou, meu filho, você quer mesmo fazer curso e tal? Eu falei, quero, pai. Eu quero, e determinado, sabe? Aí ele pagou o curso para mim. E como é que o dinheiro muda, né? As coisas mudam, né? Naquela época ele investiu R$40 no curso. Olha só. Na mensalidade, foram 3 meses de curso, 40 por mês, então deu o quê? R$120 na minha formação profissional. E investiu 30, acho que foi R$90, se eu não me engano, no material. Tipo as máquinas, primeiras tesouras ali e tal. E aí eu fiz 3 meses de curso, me apaixonei pelo negócio, isso em 1999. Eu com 13 anos de idade, aí montou para mim o meu primeiro salão. Ele falou, meu filho, meu pai é motorista de ônibus, ganhava muito pouco, falou, já que você não vai fazer uma faculdade, eu nem tenho condições para bancar uma faculdade para você, esse aqui é o meu investimento na sua capacitação e na sua vida. E aí aquilo para mim foi transformador, assim, sabe? Eu lembro que com 18 anos eu comprei o meu primeiro carro. Olha só. Sabe? E assim as coisas foram acontecendo. Eu casei com o meu apartamento comprado, com tudo dentro de casa, sabe? E, poxa, foi tão bom assim no início. E aí, quando eu estava com 12 anos de mercado, eu já estava trabalhando muito e tal, mas o corte de cabelo muito baratinho ainda, né? Aí eu fui para a internet, fui pesquisar como que mudava a minha vida, né? Com esse negócio. Aí comecei a ver os vídeos de empreendedorismo. E aquilo começou a entrar na minha mente de uma forma assim... poxa, eu tenho um ofício que é muito bom, que me deu dinheiro até aqui. Eu sempre tive bons carros, sempre morei numa casinha legal. Casei em 2008, né? E aí eu comecei a entender isso. Se eu transformar isso num negócio? E se ao invés de ser somente eu trabalhando, eu colocar mais um, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Escalar. E se daqui a pouco tiver mais unidades? E se daqui a pouco eu não cobrar só R$12 igual eu estou cobrando hoje, se eu cobrar 50, 100, R$200? Aquilo começou a entrar na minha mente, assim, sabe? Só que eu não tinha crédito no banco, porque eu trabalhava completamente na informalidade, como muitos salões até hoje estão na informalidade, porque a pessoa tem medo de pagar imposto, né, aquela coisa toda. Sim. Não é um empreendedorismo ainda, é apenas um prestador de serviço. Ele enxerga como isso. Ele não enxerga ele como um empresário. Tanto o cabeleireiro, não são todos, mas a maioria só enxerga como um empresário, como um prestador de serviço da cadeira ali, né? Sim. O que eu fiz foi deixar de entender do negócio para passar a entender de negócios. E aí eu peguei e consegui na minha pessoa física um empréstimo, R$30 mil, na minha pessoa física. E aquilo foi o pontapé inicial, assim, sabe? Eu fiz um projeto arquitetônico, paguei um designer para criar uma marca, já foi metade do dinheiro. E aí eu tinha alugado a loja, aí fui comprar as coisas. Eu sei que a primeira barbearia, Seu Elias, nós investimos R$138 mil. Eu só tinha 30. R$108 mil foi o quê? Cheque especial, cartão de crédito, boleto, cheque especial da minha esposa, da minha sogra. Eu fiz tudo o que eu podia fazer para montar o negócio. Né? E aí começou o projeto. O Seu Elias começou em 2013. Aí eu não era sozinho mais, eu tinha mais 3 meninos que trabalhavam comigo. A gente trabalhava tudo bonitinho, sabe, de gravata mesmo, colete social, era alto nível, assim. Minha esposa foi trabalhar comigo, então a limpeza do lugar era maravilhosa. Então tinha uma marca legal, tinha uma estrutura física muito bonita, um projeto arquitetônico, uma fachada legal, estacionamento, cafezinho quentinho, uma água gelada. Eu estava atendendo personalidades do futebol lá em Minas, né, do Atlético, do Cruzeiro. E o negócio, assim, em 6 meses, Eunice, explodiu. Pá! A gente contratou assessoria de imprensa, então eu saí nas matérias, né, das televisões lá locais, dos jornais, e aí o negócio estourou. Só que eu tinha um espaço minúsculo. Era 27 metros quadrados que eu tinha de espaço. E aí eu tive que fazer de novo mais um investimento para expandir aquele negócio. Então, eu já tinha uma dívida de 100 e poucos mil, tive que fazer mais outra. E em 2014, meu endividamento era de R$600 mil. Puxa vida. Eu tenho para mim o seguinte... Em 2014, isso era um dinheirão, né? O empreendedor, para ele subir de nível, ele tem que acertar muitas vezes, né? Mas para ele descer, basta um erro, ele sai despencando e sai desmoronando tudo, né? Eu errei muito nessa época. Então, quando eu montei um negócio, eu não sabia liderar. Eu não conhecia sobre a lei, eu não conhecia sobre os contratos que eu tinha que fazer, sobre a contabilidade. Eu não precifiquei o meu serviço direito. Então, assim, o negócio era lindo, só que com a precificação errada, eu tomava prejuízo em todo o serviço que a gente fazia.
Puxa vida. Então o cheque especial ele só ia aumentando, ele nunca diminuía, então não tinha conhecimento de gestão, de liderança, de marketing, de nada. Não, marketing eu entendia. Marketing eu fazia muito no orgânico ali, com os jogadores e tal. E naquela atual conjuntura eu já tinha atendido o Neymar. Em 2014, quando eu abri a Barbearia Seu Elias, eu atendi o Messi. Até o Messi. Atendi o Messi, atendi o Ronaldinho Gaúcho, atendi a seleção brasileira. Ou seja, então, o meu marketing tava top, assim, sabe? Tipo, minha rede social crescendo, saindo de tudo quanto é jornal. Só que eu tava pobre. E não é só pobre de grana, eu tava pobre de conhecimento, de informação. E aí, naquela atual conjuntura, eu famoso, bombando nas redes sociais, né? Caiu o Messi na minha cadeira, tava cortando o cabelo do Messi, andando de Fiat Uno 100% financiado e com uma dívida de 600 mil reais nas costas. E aí o emocional fica abalado. Isso é bom até para as pessoas também refletir quando a gente vê, você não conhece os bastidores, Claro. né? Mas alguns apertos, né, Eunice, são necessários também, sabe? Eu fico olhando assim, cara, se eu tivesse feito essas loucuras todas, né, eu não tava aqui hoje, dando uma entrevista sobre a minha história. Sim. Eu acredito que naquela época, não tô falando aqui de religiosidade, né, mas eu tava gerando um testemunho, né? Tava gerando o que tá dentro desse livro aqui. Exatamente. Esses perrengues se tornaram... Você não seria o que é hoje se não tivesse superado, Então, isso me inclusive. deixou muito mais forte, isso me deixou muito mais confiante, isso me deu autoridade para falar para outros empresários, né? Cara, tá difícil hoje. Fica firme, cara. Não deixa, não perde a família por causa dos negócios, não perde o emocional, vai passar. Toda dívida tem um final, se você pagar, se você, né, ir administrando ali, diminuir seu gasto e tal, você vai conseguir pagar. Mas eu não me arrependo de nada, sabe? Eu faria tudo de novo e, assim, mudou a minha história. Hoje, poxa, são 12 unidades da Barbearia Seu Elias, né? A gente não tem sócio investidor no grupo, não sou contra, mas até hoje não precisamos. São mais de 170 colaboradores, é um timaço, né? São 3 empresas, é um ecossistema hoje, na verdade. A Barbearia Seu Elias, ela é só a pontinha do iceberg, né? Mas nós temos 25 marcas dentro do ecossistema. Olha que legal. Né? A gente tem um faturamento de, né, poxa, muito alto para da onde a gente começou, para onde a gente chegou. O grupo Seu Elias, né, são 25 marcas, mas ele é tracionado por 3 motores, né? Barbearias, o educacional e os cosméticos. Então, por exemplo, o educacional. Por que nós somos muito mais fortes hoje no educacional do que com barbearia? Porque as pessoas querem saber o que a gente fez para fazer um negócio tão simples dar certo. Então a gente tem mentoria para médico, para dentista, para advogado, para barbeiro, para cabeleireiro. Todo mundo, né? Barbearia foi só o nicho. O que importa é o método. Talvez o empreendedor que está vendo a gente aqui está nesse momento, está nessa dificuldade, está nessa fase complexa, difícil, sem grana, né, achando que não vai dar certo. Pô, aqui tem uma história que passou por tudo isso, que viveu momentos de burnout, de, sabe, aquela instabilidade da mente. Poxa, nossa, será que vai dar certo? Será que eu não fiz besteira? Por que eu fiz isso? Eu me arrependi em alguns momentos, sabe? Tipo, porque hoje é muito fácil eu falar pra você, cara, faria tudo de novo, mas já passou, né? O turbilhão já passou. E você tem a experiência, já sabe como fazer dar certo, né? Mas quando você tá no meio do furacão, né? No meio do tumulto de contas, aquela coisa, você fica arrependido. Eu me arrependi algumas vezes, assim, sabe? Bom que eu tenho uma esposa maravilhosa que chegava pra mim e falou assim, amor, vamos pra cima, vai dar certo, já deu tudo certo, tô contigo, né? E não abro mão de estar com você, independente do que acontecer e tal. Eu sou muito a favor, né, do casal empreender junto, né? O casal que empreende junto, ele cresce junto, ele se fortalece junto, né? Nos momentos de dificuldade, um tá com o outro ali tá e com tal. o outro. E pra mim foi maravilhoso, cara. Eu coloquei no livro, né, Arte de Empreender do Zero, porque literalmente, na verdade, a gente não saiu do zero, a gente saiu do 23 negativo, né? Do menos 23 mil negativo ali, 24 mil reais. E hoje, poxa, construímos um negócio bem legal, assim, sabe? A gente é super apaixonado com o que a gente faz. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu não digo nem cortar cabelo, porque eu não corto cabelo mais tem não sei quanto tempo. Mas eu digo empreender, né? Eu não me imagino, poxa, fazendo outra coisa a não ser empreender, né? Criar negócio, criar marca, criar processos e treinar pessoas. Esse é meu legado. Entregar para as pessoas, né? O serviço de qualidade. Isso que você falou do emocional é muito importante. Porque tudo é o emocional. A gente está aqui nessa tarde para inspirar você e te ajudar. E eu queria que você falasse a sua experiência, como é que você ficou emocionalmente nesse tempo que você estava passando esse momento difícil com dívida, com tudo dando errado, enfim. Falar de emocional é complexo, né, o Eunice, porque é o seguinte, as pessoas hoje, a gente estava falando há pouco tempo, elas até pensam em tirar a própria vida por causa do dinheiro e tal. Não por causa do dinheiro, eu digo porque deu errado, às vezes um plano e tal. Comigo deu muita coisa errada, sabe? Em 2014, eu tinha crise de ansiedade,
Eu lembro que em alguns momentos eu estava trabalhando, que eu cortava muito cabelo ainda na época, uma equipe muito grande, mas eu ainda estava muito na cadeira, assim, né? Eu lembro que eu tinha crise de ansiedade, às vezes, no meio do corte de cabelo. Às vezes eu saía, ia no banheiro, fechava a porta do banheiro, chorava, enchia os olhos d'água, não tinha uma solução para aquilo ali, porque eu fui criado num ambiente religioso, e assim, em alguns ambientes religiosos, ir no psicólogo não é de Deus, ir no psiquiatra não é de Deus, tomar remédio é pecado, né? Se você está com um problema assim, é só você ir para a igreja, você orar, você, né, às vezes pode estar em pecado. E nem sempre é isso, cara. Eu não recordava de um pecado que eu era fiel à minha esposa, era fiel a Deus. Eu estava doente. Né? Eu não tratava isso, com medo desse outro lado religioso, vamos dizer assim, né? Sim. Aí tive uma crise, nada. Aí outra vez eu tive uma crise dormindo. Na verdade, eu acordei com uma dor no peito. Eu caí desmaiado em cima da minha esposa. 2014. Por quê? Turbilhão de coisas, né? Aí me levou pro hospital, aquela coisa toda. O que você tem? Nada. Ansiedade. Você não tem nada. Só que aí veio a primeira, Pânico, na verdade. veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta. Eu lembro que eu tive uma crise dentro da quarta unidade que a gente estava inaugurando. Olha só, 4 unidades depois, eu tive uma crise que eu comecei a sentir a mesma coisa, eu não sabia me controlar, e aí caí no chão, urinei na minha roupa, trinquei o dente de tanto apertar. E é sinais de um AVC. Exatamente, comecei a querer enrolar a língua, fui levado carregado para o hospital, urinado na calça. Cheguei lá, sabe o que eu tinha? Nada. E aí o médico falou, Eli, você tá nervoso? O que tá acontecendo no seu emocional? Eu falei, cara, tô muito preocupado, tô viajando demais, tô trabalhando. Aí, o Dionísio, ele falou assim, meu amigo, você precisava de ir no médico, cara. Não é nem no médico, vai no psicólogo primeiro. Fui no psicólogo, muito amigo nosso. Comecei a fazer terapia, comecei a dar uma melhorada, aquela coisa toda, até chegar um momento, eu falei, cara, vamos entrar com uma consulta psiquiátrica. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Né? Eu acho que da mesma forma que Deus deu sabedoria para um cardiologista, Ele deu para um psiquiatra. É a mesma coisa, cara. É que as pessoas acham que a cabeça não faz parte do corpo. E poxa, o coração não é um órgão? Sim, se você sente dor no braço, na mão, tem especialista. Para tudo, pro intestino, pro estômago, a cabeça também. É isso. A pessoa, quando ela tem um problema no coração, ela vai no cardiologista e fala, você vai ter que tomar remédio de pressão. Ela toma rigorosamente para a vida. E não fica com medo. Quando é um problema da cabeça, a pessoa fica com medo de tomar um remédio e acontecer alguma coisa ruim, né? Eu fui parar no psiquiatra, no fundo do poço, aos prantos, como se fossem nós dois aqui, ó. Aos prantos, né? Sem entender o que estava acontecendo comigo, aquela coisa toda. Ele falou, Elias, você tá com depressão, cara. Você tá passando um momento de depressão. E eu falei, mas por quê, cara? Eu sou da igreja, crente não passa por isso, cristão não passa por isso. Ele falou, quem falou isso, cara? Eu tenho total tranquilidade de falar sobre isso, sabe, Eunice? Porque naquela época ele me diagnosticou com isso, ele me passou os remédios que eu tinha que tomar, remédios pesados, né, que eu tomei por 2 anos. E sabe qual que é o mais legal? Nunca mais eu precisei tomar remédio. De 2018 a 2020 eu tomei. Né? E eu fui tendo uma melhora tão boa, porque eu não ignorei o processo. Eu acho que tratamento para uma depressão, isso é protocolo, né? Para uma remissão da depressão, que eles falam que não tem cura, mas eu estou curado, eu creio nisso. É se apegar mais com a sua crença ali que você tem, no meu caso, Deus, eu acredito em Deus. Comecei a me apegar mais com Deus ainda, comecei a fazer terapia e a tomar remédio. E a se cuidar, né? E a me cuidar. Poxa, eu tava 15 quilos mais gordinho do que eu tô hoje. Ele falou, entra pra uma academia, vai ter mais endorfina, mais serotonina, dopamina, disparo disso naturalmente falando e tal. Cara, foi o que eu fiz, eu não ignorei o tratamento. Eu liberei perdão para quem eu precisava liberar, porque o ódio, a raiva guardada, né? Eu comecei a entender sobre muita coisa que eu não entendia das minhas crises de ansiedade. Foi Deus que me curou? Sim, mas eu tive que fazer a minha parte. Talvez tem pessoas aqui assistindo a gente nesse momento, né? Nesse momento de crise. Eu pensei sim em acabar com tudo. Né? A gente é um ser humano. Sim. E a dor nunca é só para sofrer. Isso é importante, que é o que você fez, né? Hoje você dá cursos, mentorias, palestras, escreveu livro. Sim. Por quê? Para ensinar as pessoas a sair do lugar, se caso esteja, e também não ir. Eu acho que o melhor é não chegar lá, né? Eu costumo falar o seguinte, cara, ter um mentor por exemplo, uma pessoa que foi numa BR de carro, depois ela fez uma curva e viu que tinha um muro ali. Ela foi lá e bateu naquele muro, perdeu o carro, se machucou e tal. Só que ela liga para quem tá vindo atrás, né? Fala, ó, tem um muro ali em tal curva, joga para direita, vai devagar para você não bater nele. Isso é uma mentoria. Isso é uma mentoria. É evitar problemas lá na frente. Então, por exemplo, tem muitos alunos nossos que não vão passar porque eu passei, né? Exatamente. Porque vai entender melhor. Agora, eu queria que você
depois, né, dessa experiência e que graças a Deus você superou, você se permitiu superar e hoje você está ajudando tantas pessoas, você hoje cobra um valor. Você conseguiu precificar. Sim. E você chega a cobrar R$10 mil num corte de cabelo. Explica pra gente como é que é essa experiência de Não luxo. é sobre corte de cabelo. Apesar de ser um corte de cabelo de R$10 mil, as pessoas não vão para essa experiência em busca de uma transformação no visual, porque é um valor que, poxa, para cortar um cabelo realmente não vale, mas o que eu vendo com essa experiência? É o momento que o cliente tem comigo ali, 2 horas. E nessas 2 horas a gente fala sobre negócio, a gente fala sobre posicionamento, a gente fala sobre marca, a gente fala sobre ecossistema, sobre branding, sobre marketing, a gente fala sobre como ele pode se posicionar na rede social. Na verdade é uma mentoria. É uma mentoria informal cortando um cabelo. E as pessoas vêm do Brasil todo, né, vêm de cidades vizinhas e tal. Não é um cabelo e uma barba, né? Sim. Apesar de uma experiência, uma experiência em tudo, na verdade. Agora eu queria que você falasse mais um dos segredos, que é fidelizar. O serviço que a pessoa faz é de extrema importância, a estrutura para mim ela é de tão importância quanto o serviço. Por exemplo, você não gosta de um lugar feio, desleixado, um cheiro ruim, jogado, mas o atendimento fideliza demais, né? A qualidade do serviço, a música, o cheiro do lugar, a reciprocidade ali a recepção, né? Como que ela recepciona os clientes. Eu sou muito assim, como eu sou muito visual e sou muito de experiência, eu frequento lugares para olhar a experiência e tal, eu procuro trazer isso para dentro do meu negócio também. E são os sentidos do ser humano, né? Exatamente. O visual, o tato. E tem gente que ela é muito assim, sinestésica, né? Ela tem que estar limpinho, ela tem que tocar. Agora, tem pessoas que só olham o serviço, né? Por exemplo, eu corto com aquela pessoa ali porque ela corta muito bem. Dependendo da hora que ela tá, eu vou. Eu não sou esse tipo de cliente. Eu prefiro muito mais olhar os dois, olhar a estrutura, olhar o profissional, a apresentação visual da pessoa. Muito bem. Essa conversa tá incrível, né? Tenho certeza que as pessoas estão aprendendo muito, eu estou amando. Que legal. Mas agora a gente vai para um pequeno intervalo, não saia daí e daqui a pouquinho a gente volta com mais, vamos dizer, a mentoria mesmo aqui, né? Do Elias. Até já. Muito bem, estamos de volta e se você chegou agora, esse é o nosso Conexão Social, que vai ao ar todos os domingos às 16h30 aqui na Record News. E hoje a gente recebe o Elias Torres, que é o fundador do grupo Senhor Elias, ou Seu Elias, que faz a diferença na vida dos homens. A gente fica muito feliz de estar falando aqui hoje sobre homens, porque ele está falando muito sobre o negócio quando ele começou, que foi com a barbearia, mas claro que se estendeu hoje para empreendedorismo e ele vai falar um pouco disso. Eu quero que você então fale um pouco desse ecossistema que você criou. Mas antes eu queria que você falasse um pouco da mudança da mentalidade dos homens que hoje já se cuidam mais, né? Os homens não vão lá só para cortar o cabelo. Eu sei que você oferece outros serviços para ele, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O homem mudou em 2013 começou essa mudança ali, né? Eu lembro muito bem de quando foi essa virada de chave assim pro homem, que ele começou a, depilar a perna, muito por influência de jogador de futebol, né? Que raspava as pernas, começou a cuidar das unhas, começou a cuidar do cabelo, da barba, começou a fazer a sobrancelha. Hoje em dia, cara, a gente tem serviço de depilação de orelha, depilação de nariz, sobrancelha, hidratação de cabelo, pranchinha no cabelo, luzes, reflexo inverso. Até, como é que fala? Relaxar o cabelo, deixar o cabelo mais... Deixar o cabelo liso, deixar o cabelo anelado, tintura de barba, hidratação de barba, tem tudo que você puder pensar para o homem assim, né? Ele está extremamente vaidoso, está se cuidando, eu acho que isso é super legal. E aí, pegando o gancho no ecossistema, as pessoas, os profissionais do meu nicho viram isso, ou seja, viram o que eu estava fazendo e começaram a me perguntar: você dá curso, você dá aula? E tal. Eu falei, cara, vamos criar uma vertente aqui, um motor 2, né, vamos dizer assim. Sim. Que é o educacional. A gente começou com uma turminha pequenininha, depois fez outra maior, e aquilo foi ganhando uma proporção nacional, assim, e aí começou a vir mais produtos, né? Eu comecei a ver que
a gente podia fazer mentorias, que a gente podia fazer uma academia física, né, para o aluno ir, passar 3 dias com a gente, receber um certificado do MEC, aquela coisa toda. Depois a gente viu que tinha oportunidade de ir para o digital, então a gente lançou cursos online. Aí dentro do curso online a gente lançou curso de corte com tesoura, curso de marketing. É um ecossistema com 25 produtos que a gente tem hoje. Que bacana. Né, que atende milhares e milhares de alunos no Brasil, né, e no mundo. A gente está presente em mais de 60 países. E que não é só o homem, a mulher também pode ser barbeira, tem muita né? mulher barbeira, cabeleireira, né, que quer se atualizar, quer se especializar. Sim. E tal. E aí, isso acabou, né, sendo o nosso motor de maior tração, vamos dizer assim, né, o educacional. Então as barbearias existem, funcionam muito bem, são 12 lojas, nunca fechamos nenhuma loja, todas elas são lojas grandes, robustas, né? Tem loja que a gente investiu quase R$2 milhões numa unidade. Então isso é um investimento muito alto para um ofício que muitas vezes foi esquecido por muita gente, assim, né? E que as pessoas não sabiam precificar, valorizar. Exatamente. Tudo, né? E aí, pegando essa vaidade do homem, a gente criou uma indústria de cosméticos para shampoo, pomada para cabelo, produto para barba, produto para pele. A gente vende na internet. Então é uma gama de serviços, produtos que acabam se tornando um ecossistema. Você acabou criando esse ecossistema, mas você não esqueceu de uma parte que arde no nosso coração aqui, que é o impacto social, né? Me parece que você apoia o Instituto Crescer. Queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto social lá. Então, eu trabalho com projetos sociais desde quando eu tinha 11 anos de idade, né? Comecei a ajudar missionários na minha igreja, né, e tal. E aí eu me apaixonei por isso, né? Gostei demais de trabalhar com projetos sociais dentro da igreja. E aí, quando foi em 2016, nós criamos um evento chamado Barber Day Conference. É a conferência mundial dos barbeiros aqui no Brasil. Naquela atual conjuntura foram 800 profissionais. E quando a gente terminou o evento, fez todo o fechamento do caixa, aquela coisa toda, eu vi que aquilo, poxa, foi maravilhoso, assim. Financeiramente falando, foi algo que a gente nunca tinha feito tanta grana, assim, sabe? Nós temos uma pessoa lá do nosso ciclo da igreja, que falou, a gente está fazendo um evento social lá em Moçambique e tal, e a gente precisava de R$50 mil. Eu queria que você me ajudasse a criar um evento, uma gincana na igreja, alguma coisa assim e tal, para conseguir esses R$50 mil. Eu falei, gente, mas poxa, conseguir R$50 mil dentro de uma igreja vai ser difícil. Imagina vendendo pastel, vendendo, né? É muito difícil, né? É difícil. E a gente tinha acabado de fazer o fechamento de caixa do evento. Eu falei com a Lisa, minha esposa, falou, amor, vamos doar R$50 mil para esse projeto? E a gente doou R$50 mil para esse projeto, tirando do dinheiro do evento, né? E essa pessoa que é a coordenadora lá, aquele exame, ela ficou extremamente feliz, mandou todo o relatório pra gente, o que tinha feito e tal. 2018, próxima edição. Quantas pessoas? 1.700 de novo. Vamos fazer o fechamento. Na hora de fazer o fechamento, eu senti claramente no meu coração assim, ó, por que você não doa tudo? E aí eu fui conversar com a minha esposa, ela falou assim, amor, eu apoio. E aí veio 2019, 100% do lucro pra lá, 2022, 23, 24 e 25. Então, assim, o projeto cresceu demais, e aí com isso a gente foi atraindo outros empresários também para ajudar o projeto, foi um projeto crescer, foi atraindo outros empresários e assim, esse é um propósito de vida que eu tenho, assim, sabe? Aí você faz o evento anual para doar 100% do lucro da bilheteria para o projeto. Parabéns. Naquele momento, a gente entregou o que a gente tinha de maior, eu digo de maior entrada mesmo, assim, sabe? E hoje, mesmo se a gente ficasse com tudo, não era o maior. Olha que interessante. Não seria o maior. Outras coisas foram surgindo que são muito maiores do que o evento hoje, entende? Eu digo de entrada, assim, vamos dizer. E que a gente vê, o sucesso nunca é por acaso, né? Nunca é por acaso. Parabéns por tudo, pela sua fé, né? Valeu demais. E por toda essa história. E eu queria, pra gente encerrar, que você deixasse, então, uma mensagem, mais uma mensagem para inspirar quem está em casa. E, claro, né? Convide as pessoas para te seguir, para os cursos, as coisas que você faz lá. Acho que as pessoas vão gostar de saber o que você está fazendo e, com certeza, participar. Tá bom. Eu acho que a mensagem é o seguinte, Eunice. Não tem receita do sucesso, não tem uma receita de bolo fazer sucesso. Acho que é muito barriga no balcão, né? Vamos dizer assim, né? Viver o que você está querendo vender. Acreditar que isso é possível, né? Eu vivo hoje o que eu escrevi em 2012, a gente não falou sobre isso, mas em 2012 eu escrevi uma carta querendo viver tudo que eu estou vivendo hoje. E eu coloquei no papel, e eu acredito muito que as palavras que a gente fala têm poder demais, né? Por incrível que pareça, tudo se realizou. Não abrir mão da fé, não abrir mão do casamento, não abrir mão da família, não abrir mão dos valores, princípios, não colocar o coração no dinheiro, porque o erro está aí.
O erro não está em ser bem-sucedido. Poxa, se a gente não fosse bem-sucedido, a gente não podia patrocinar essas missões, não podia, contribuir com tanta coisa legal, transformar a vida da minha família. O erro está em colocar o coração no dinheiro, né? E não deixar de acreditar, sabe? Eu acho que não deixe de acreditar nos seus sonhos, é tão clichê, né? Mas é tão real, né? Sim. Ao mesmo tempo que é clichê, tão atual, né? É tão atual, né? Então, se eu deixar de acreditar no projeto... Se não tiver sonho, você nem tem o que acreditar. E ter sucesso é muito bom, fazer dinheiro é muito bom, mas ter para onde voltar é muito melhor, né? Nós somos o espelho para os nossos filhos, né? Então a gente tem que cuidar muito bem o que a gente fala na frente dos filhos. São muitas coisas, né? Se deixar, eu falo aqui até amanhã cedo. Mas são conselhos de pai para filho mesmo. Exatamente. Porque tem gente que ela, às vezes, não teve alguém para ensinar. É isso aí. E faltou. Por isso que as pessoas sofrem muito, né? Porque faltou alguém para guiar, para ser esse guia, né? E quando você tem uma experiência de vida e uma vivência como a sua, hoje você vai dedicar parte do seu tempo para fazer isso. Por isso que dá palestra, curso, escreve livro, inclusive fala um pouquinho do livro, né? Aqui foi toda a minha história, assim, sabe, o Eunice? Eu escrevi esse livro com muito carinho, né? Aqui tem não só história, né? Não é só uma biografia, tem muita coisa de negócio aqui também, formação de time, branding, marketing, posicionamento, tudo isso que a gente falou um pouquinho aqui está dentro do livro. Tem uma parte da minha história, mas tem muito desse lance de inspirar as pessoas a empreenderem, sabe? Muito bom. E os seus contatos? O meu principal contato é o Instagram, né? Tô lá no Instagram todo dia, eu falo de empreendedorismo, falo de família, educação de filhos, ecossistemas. Óbvio que o meu cerne é negócio, né? Meu core ali é negócio, mas eu sempre coloco uma coisinha ali das minhas filhas, meu casamento, da vida pessoal, né? O Instagram é muito disso ali, dos bastidores, né? Sim. Então quem quiser achar é o seu Elias. Muito bom. Eu amei. Eu acho que você tem que voltar. Tem muito ainda pra gente falar. Foi ótimo, viu? Bom. Que Deus continue te abençoando. Amém. História linda, transformando vidas. E que a gente aqui tem um carinho muito grande por pessoas que transformam vidas como você. Parabéns, obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado, valeu. Tchau, gente. Obrigado. Muito bem, o nosso Conexão Social de hoje chega ao fim, mas com uma reflexão profunda para você. O verdadeiro luxo não está naquilo que a gente tem, mas na experiência de se tornar. De se tornar quem? Alguém que, assim como Elias, né, nos lembra que cuidar de si mesmo é um ato de respeito, de força, de equilíbrio e que cada um possa olhar no espelho e se reconhecer com orgulho, com propósito e gratidão. E isso só é feito quando a gente de verdade obedece, né? Tudo isso que ele nos ensinou aqui, que é os princípios, que é às vezes a educação que a gente recebeu em casa. E às vezes a gente nem recebeu essa educação em casa, mas hoje a gente busca se inspirar em pessoas como ele para que a nossa vida se transforme. Eu quero te agradecer por sua companhia, por sua audiência de sempre, te convidar para nos seguir nas redes sociais, siga o Elias, siga o programa Ressoar, me siga também. Reveja esse programa completo no canal do YouTube, compartilhe com quem você ama. Tenho certeza que vai também abençoar a vida dessa pessoa. Desejo uma ótima tarde para você, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá! Elias, muito obrigada. Eu amei conhecer um pouquinho mais da sua história. Se você também curtiu, você pode rever lá no nosso canal, tá? youtube.com/ressoar e acompanha a gente também no Instagram, @programa Ressoar. Agora você confere o giro de notícias. Hoje você vai ver mais uma ação especial dedicada à saúde da mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama. No último dia 22 de outubro, uma ação linda promoveu cuidado, esperança e prevenção para mulheres em situação de vulnerabilidade. A ONG Américas Amigas, em parceria com o Instituto Ressoar, realizou um dia de exames de mamografia gratuitos para a detecção precoce do câncer de mama. Foi uma manhã repleta de carinho, atenção e autocuidado. Fundada em 2009, a Américas Amigas é uma organização da sociedade civil que tem como missão combater o câncer de mama por meio da conscientização, informação e acesso ao diagnóstico precoce. Com ações itinerantes por todo o país, a entidade leva saúde e esperança para milhares de mulheres. Então essa é uma ação muito importante. A gente teve o Outubro Rosa, né, onde foi muito falado sobre a prevenção e o cuidado que a mulher tem que ter com o câncer de mama.
E estendendo essa ação em parceria com a ONG Américas Amigas, que já faz um trabalho extraordinário, levando essa oportunidade para as mulheres, principalmente as mulheres que estão em vulnerabilidade social, as que mais precisam. Então foi uma parceria muito bem-vinda, onde elas abriram as portas, né, para atender 40 mulheres daquelas que a gente já faz um trabalho, com mulheres que vivem em abrigos. Então, algumas delas vão passar por esse exame, e isso para nós do Instituto Ressoar é muito, muito gratificante, a gente poder fazer essa ponte entre elas, na verdade, né? Então, eu queria aqui, primeiro dizer para você, mulher, que precisa, né, e deve fazer o seu acompanhamento, e depois parabenizar a Américas Amigas por elas estarem abrindo essa oportunidade, fazendo esse trabalho há tanto tempo que elas fazem para ajudar quem mais precisa. A ação aconteceu dentro de uma carreta totalmente equipada para a realização de exames de mamografia. Uma estrutura moderna e acolhedora que percorre diversas regiões do Brasil, levando saúde e cuidado onde mais se precisa. Nós atuamos no Brasil inteiro, o ano inteiro, em todos os estados, porque nós temos o programa das unidades móveis, que são as carretas e o navio. Temos o programa dos laboratórios, em que nós pagamos exames em laboratórios para as mulheres em todo o Brasil, e também os projetos que nós temos com ONGs parceiras nossas, que tem também mamógrafos da Américas Amigas, como acontece no Ceará, na Paraíba e em outros estados. Aqui a mulher vai fazer mamografia. Existe um cadastro no site da Américas Amigas, ela precisa se cadastrar, ela é agendada, então as mulheres que estão aqui, elas já vieram com data e horário para atendimento. Ela vai fazer mamografia, né? Dentro da carreta a gente tem 2 técnicas de mamografia, tem enfermeiro, tem médico, tem assistente social. Então, caso ela precise de algum exame complementar, como ultrassom, ela vai fazer aqui e vai levar o laudo dela na hora. Mais ou menos 80% das mulheres vão ter exames normais, e as que tiverem exames alterados, elas vão entrar no programa de navegação de pacientes da Américas Amigas, e nós vamos doando as consultas e todos os exames que forem necessários até o esclarecimento do diagnóstico. Apenas o tratamento que é feito pelo SUS, porque nós atuamos até o diagnóstico, dentro da lei dos 30 dias, que do primeiro sinal, que seria o exame aqui que mostra alguma alteração, até o esclarecimento do diagnóstico, não pode passar 30 dias. Então, por isso que a gente faz todo esse caminho para as mulheres, para que elas estejam dentro desse prazo, e quando ela chega ao UBS, ao hospital de referência, ela já tem todos os exames feitos, tem o câncer de mama confirmado, e isso já coloca ela no topo da fila para entrar no tratamento. Participaram da ação 40 mulheres das casas de acolhimento CAE Esperança, CAE Maria Maria e Casa da Mulher São Miguel Paulista. Muitas delas realizaram o exame pela primeira vez e relataram a emoção de poder cuidar da saúde com apoio e orientação profissional. A importância desse tipo de atendimento para essas mulheres é fundamental. Elas vêm para o nosso serviço com diversas fragilidades, né? Questão financeira, a moradia, vínculos familiares rompidos, algumas vítimas de violência. Então elas já passaram por diversas situações em que o cuidado da saúde muitas vezes fica para depois, fica para outro momento, elas acabam deixando de cuidar delas para dar conta de tantas demandas. Então, quando a gente proporciona a oportunidade dela vir até um serviço desse, com todo o suporte, com todo esse suporte, elas se sentem acolhidas, se sentem cuidadas, olham para elas, têm a oportunidade de investigar sobre a sua saúde. A gente consegue resgatar a autoestima delas através do cuidado da saúde, por exemplo. Então é fundamental para o nosso trabalho. É a primeira vez que eu fiz, mas eu acho de extrema urgência, assim, as pessoas conscientizarem, principalmente as mulheres, a fazer o exame. O primeiro, né, o autoexame no toque, para depois vir fazer a mamografia. Há uma semana atrás eu estava enterrando meu pai
por conta de vergonha, ele não fez o exame da próstata porque se sentia envergonhado, achava que não. Sofreu 14 anos com esse problema e, infelizmente, né, Deus o levou. Infelizmente não, que eu creio que ele esteja na glória agora. Mas eu acho de extrema importância, sim, tanto a mulher quanto o homem se preservar, né? Se existe o exame antes, né? Por que não fazer, né? Olha, eu amei fazer esse exame, que para mim era um bicho de 7 cabeças. E outra, pela higienização, pela tecnologia avançada, eu me senti glamurosa. Então, eu agradeço a todos do Instituto Ressoar, todos que participam, para incentivar muitas mulheres a fazer. Segundo a mastologista doutora Ana, o exame de mamografia é fundamental a partir dos 40 anos e pode salvar vidas quando realizado de forma preventiva. Eu realizo aqui uma média de 70 a 80 exames por dia. A importância da mamografia no exame preventivo da mulher é realmente o diagnóstico precoce do câncer de mama. E hoje em dia a mamografia é o principal exame para esse diagnóstico, é o padrão ouro. Muitas mulheres perguntam para a gente se a ultrassom não substitui a mamografia pelo medo de realizar a mamografia, medo de sentir dor. E não, a ultrassom não substitui esse exame. É importantíssimo a realização da mamografia. A gente consegue ver alterações na mamografia que a gente não visualiza no ultrassom. E o ultrassom é feito como uma maneira de exame complementar, que é o que a gente faz aqui. Quando a gente tem uma mamografia com alteração, eu realizo o ultrassom na hora dessas pacientes para ajudar no diagnóstico e a gente seguir na investigação. Essa ação mostra que cuidar de si é um ato de amor. E que a prevenção não acontece só em outubro, mas durante todo o ano. Uma iniciativa que reforça o compromisso do Instituto Ressoar e da ONG Américas Amigas em levar saúde, informação e esperança para quem mais precisa. Chegamos ao fim do nosso programa. Passou rapidinho, né? Mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal youtube.com/ressoar. Siga também o nosso Instagram, @programa Ressoar, e você comenta por lá o que achou dos assuntos de hoje, tá bom? Eu encerro deixando essa frase do Charles Swindoll: a vida é 10%, o que acontece com você, e 90% como você reage a isso. Boa, hein? Então, bora reagir bem essa semana. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até domingo que vem, bora lá!